Que alegria poder me reencontrar com você. Estamos começando o programa Feliz Sábado, que é a porta de entrada para esse dia especial, o dia do Senhor, o sábado, o dia que o Senhor reservou para termos um contato com Ele de uma forma especial, diferenciada, com mais calma, com mais paz. Sabe quando que o Senhor reservou esse dia? Lá na semana da criação, o 7º dia da criação foi exatamente a criação do sábado. A criação de um Deus que ama tanto a sua criatura que falou assim: dentro do espaço de um tempo, a minha criatura precisa ter um espaço para poder se dedicar à família, descansar um pouco a cabeça, ter um contato maior comigo. O que ele fez? Deus, na sua infinita misericórdia, separou o sábado. Vamos aproveitar esse dia da melhor forma possível. A cada sábado ou a cada sexta-feira à noite, início do sábado, nós temos aqui uma família especial para termos esse momento em família, uma família Novo Tempo. Nós não temos apenas as pessoas que estão aqui, mas nós temos você que está aí também. Olha, sinta-se parte desse programa, sinta-se parte, você sentado aqui no nosso sofá. Mais uma vez, eu gostaria de receber aqui o Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, pastor? Bom sábado. Feliz sábado, Grazi. Feliz sábado. E as suas duas filhinhas, que no outro programa, tá? Eu já dei o título de a melhor criança que veio no nosso programa para a Thaísa. Será que hoje ela vai repetir o sucesso daquela outra vez? Vamos ver. Hoje ela está mais agitada, né? É, um pouquinho mais. A Thaísa e a Nicole. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, uma família linda e que se dedica ao trabalho do Senhor. Vamos começar o nosso culto de adoração louvando o Senhor através de uma música? Pode ser? Suzane, tá aí, obrigado por sua presença mais uma vez. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos cantar? Vamos cantar então o hino de número 400... Qual que eu falei mesmo, Suzane, para você? 457. 457, é isso. Mais uma vez para os nossos amigos aqui, nós vamos cantar baseado no Inário Adventista. Você pode ter na sua casa ou pode acompanhar aí com a letra na sua TV, tá bem? Sim, Cristo me ama, 457, a primeira estrofe e a quarta estrofe. Vamos cantar? Sim, tu tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Meu Jesus comigo está e afinal me levará para um lindo céu de luz, pois me resgatou na cruz. Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Essa é uma canção muito conhecida do mundo religioso, cristão, né? Traduzida, acho que a versão inicial deve ter sido em inglês, né? Que é algo, eu sempre escuto aí nos filmes americanos essa música. Exatamente.
Bom, se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito do sábado, do porquê que a TV Novo Tempo fala tanto do sábado, por que nós estamos falando do sábado na sexta-feira à noite, você pode pedir que nós vamos mandar para sua casa inteiramente grátis essa revista aqui, ó, Momentos de Alegria, um dia sem estresse. É uma revista que explica a respeito do sábado, da importância do dia do sábado na Bíblia, para Deus, para o povo de Deus, por que nós começamos no pôr do sol, ok? A única coisa que você não pode ficar é com a dúvida. Por que o pessoal do Novo Tempo fala do sábado na sexta-feira à noite? O fato é que nós estamos recebendo, biblicamente, o dia do sábado agora, no pôr do sol da sexta-feira. Aí alguns perguntam assim, mas pastor, 7 horas da noite não é o pôr do sol. Esse é um problema sério, porque o nosso país é muito grande, então você vai lá para o norte, o pôr do sol é 5, 5h15, 5h30. Você vem para o sul, principalmente ali em janeiro, o pôr do sol é 8 horas da noite. Bom, como a gente não tem condições de chegar no pôr do sol pontualmente em todos os estados, então a Novo Tempo convencionou o programa Feliz Sábado nesse horário, tá bem? Mas vale. Se o seu pôr do sol é antes, faça o pôr do sol com a sua família antes e esteja com a gente aí ligadinho, tá bom? Grazi, eu tenho uma curiosidade. O que faz uma pessoa que trabalha no atendimento da, como é que é mesmo? Escola Bíblica. O que faz? Nós atendemos as pessoas, no meu caso, as pessoas que mandam ou dúvidas bíblicas por e-mail, ou fazem pedido dos materiais que são oferecidos pela Novo Tempo gratuitamente, então a gente atende esses pedidos e solicitações das pessoas. Todo pedido, toda ligação, todo e-mail recebe pedidos de oração resposta. Também, a gente encaminha os pedidos de oração. Aí tem uma equipe que todo dia às 10 da manhã se reúne para orar pelos pedidos das pessoas que enviaram e a gente intercede por essas pessoas e a gente recebe de volta os retornos das pessoas dizendo que foram atendidas, então é muito bom. Então não é só conversa que vai orar, não. Não, ora a gente mesmo. ora mesmo. Eu tenho um costume, que às vezes a gente vai pregar numa igreja, aí você fica na porta, né? A pessoa fala assim, pastor, ora por mim. Aí antigamente eu falava assim, irmã, qual que é o seu nome que eu vou orar pela senhora? Mas dava 2 minutos e esqueci o nome da irmã, sabe? Então agora eu falei assim, irmã, eu não vou mentir para a senhora não. Se a senhora disser para mim para orar, mas não colocar no papelzinho, eu vou esquecer. Então coloca no papelzinho, que eu chego em casa ou no hotel e vou orar por você. Porque às vezes a gente tem esse costume, né, Jorge? Fala assim, eu vou orar por você e não ora. Então aqui, o pessoal do Novo Tempo diz que vai orar e tem um horário específico de oração. Inclusive no momento que eu já começo a atender, eu já vou orando pela pessoa. Naquele momento que eu estou atendendo ali, eu já, nossa Senhora, ajuda, sabe? Já vou orando pela pessoa e depois a gente ora de novo. A equipe Novo Tempo ora pelas pessoas às 10 da manhã. Muito bom. Quero mandar um abraço de Feliz Sábado para o meu amigo Jabson Miranda, de Cotia, São Paulo. Que você possa ter aí um dia especial ao lado da sua família, que Deus possa lhe abençoar. Nós estamos lendo, nós estamos acompanhando, meu desafio para você é que você esteja ligado com a gente, a cada semana lendo um capítulo do Lar Adventista. Olha, o capítulo de hoje tem 1,5 páginas. Será que na semana inteira você não tem aí 5 minutinhos para ler um capítulo como esse? Vale a pena. Vamos acompanhar a cada semana um capítulo diferente. E nesta semana, ou você já leu, ou você vai ler depois do nosso programa aqui, mas eu vou destacar 3 frases desse capítulo especial do livro O Lar Adventista, escrito pela escritora Ellen White, uma mulher que foi inspirada por Deus. Jorge, Grazi, preste atenção no texto, daqui a pouco a gente vai conversar. Olha, o casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O Espírito que Cristo manifesta para com a sua igreja é o mesmo Espírito que marido e mulher devem manifestar mutuamente. Se amam a Deus, é aqui que eu quero explorar um pouquinho, tá bom? Se amam a Deus, acima de tudo, amar-se-ão mutuamente no Senhor. Página 95 do livro Lar Adventista. Legal isso, né? Quer dizer que o homem deve amar a mulher da mesma forma como Deus ama a sua igreja. Aí a segunda parte vem dizendo que se a gente ama a Deus, acima de tudo, amar-se-ão mutuamente no Senhor. Então a impressão que me dá é que esse monte de casal que está separando por aí, no fundo, o que falta é amor deles para com Deus, né? É verdade, esse relacionamento com Deus, acho que é a base de tudo mesmo, porque nenhum casamento é um mar de rosas, né? Às vezes as pessoas acham, principalmente as mulheres, né, casam com aquela... Nossa, com aquele pensamento, eu vou casar, vou viver feliz para sempre.
Mas quando a gente entra na realidade do casamento, tem seus obstáculos e realmente Deus que dá força para a gente transpor esses obstáculos e continuar, porque senão a gente desistiria. Se não fosse Deus, em alguns momentos a gente falaria, ó, não quero mais. Em cadeia nacional, vou fazer uma revelação agora. Eu estudava no colégio interno, né, e a Grazi sentava, a gente de vez em quando estava na mesma mesa, quando vocês começaram a namorar. E logo no início, Jorge, ela vinha assim como se flutuando, assim. Ela parava na mesa, almoçando, e falava, ai, o Jorginho. Essa história não é verdade. Mas deu certo, né, pastor? Né? Deu certo. Então tá bem. Mas é verdade, né, Jorge? Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa mamãe, família, na nossa casa, para que a gente possa ultrapassar todos os problemas, porque todo lar, toda família tem suas dificuldades, seus problemas. Né? Todo mundo tem problema. E nós temos criações diferentes, culturas diferentes, locais de nascimento diferentes. Então, tudo isso gera um conflito, entendeu? Então, assim, só com Deus na nossa frente, e a gente pensa em responder, ou pensa em fazer uma coisa diferente, a gente já pensa em Deus, fala, Deus, me ajuda, eu preciso de Ti, me segura, ou vai à minha frente, me controla. E tem dado certo. Já são quase 10 anos juntos. Graças a Deus, graças a Deus. Aí está então uma dica para você. Você está tendo problemas na sua família? Obviamente que é importante você amar o seu esposo, o seu marido, mas lembre-se, vocês dois devem buscar em amor um ao outro, mas em Deus. Porque se existe Deus dentro da casa, com certeza a trajetória, os problemas serão mais fáceis de serem resolvidos. Vamos aproveitar que nós temos aqui 2 crianças e nós vamos agora ter aquele momento especial, cantinho esperado pelas crianças, o momento da história da tia Cecela. Feliz sábado, pastor Elmar, feliz sábado para você também, que está aí nos prestigiando e que você tenha um dia muito feliz ao lado de Jesus. E as crianças também que tenham um dia muito feliz e começando agora com uma história aqui com a tia Cecel. E a história de hoje vem falando sobre gafanhoto. Você já viu um gafanhoto? Eu já vi vários gafanhotos. E às vezes a gente na cidade grande, assim, no meio da cidade, muito difícil às vezes encontrar um gafanhoto. Mas onde tem muitas árvores, muita grama, muito capim, muito verde, é ali que a gente encontra o maior número de gafanhotos. E a nossa história tem um gafanhoto. Vamos pôr o nome do nosso gafanhoto de Come-Come. Sabe por quê? Come tudo que vê pela frente, sabia? Só que ele não come sozinho, não. Porque gafanhoto não vive sozinho. Eles vivem sempre em bando, muitos juntos. E quando eles chegam numa plantação, sai de perto, porque eles consomem tudo que vê pela frente. Não tem jeito. Come de tudo mesmo. E os seus companheiros também vão comendo e acompanham. Se eles chegam num lugar onde tem árvores, uma mangueira, por exemplo, eles consomem aquela mangueira todinha e não sobra nada. Coitadinha da vaca, coitadinho do gado, não sobra nada para eles comerem. Por quê? Come e seus companheiros e seu bando acabam com tudo e rapidinho, bem rápido eles consomem toda a comida e a pobre da vaca fica lá, sem comer nada, coitadinha. Mas fazer o quê? É assim que eles sobrevivem, não é verdade? Você sabia que a mamãe gafanhoto, ela coloca seus ovos, sabia onde? Num tubo. Vamos supor que esse é o tubo onde ela vai colocar os ovinhos. Ela coloca os seus ovos num tubo como se fosse assim uma salsicha, certo? E ela coloca ali os seus ovinhos e sabe quantos filhotes nascem? 100 filhotes de gafanhoto. É gafanhoto que não acaba mais. E esses gafanhotos, quando nascem, já saem voando por aqui quilômetros e quilômetros. E uma coisa interessante, já começam desde cedo comendo de tudo que vê pela frente e também destruindo todas as plantações. Sabe que uma vez o rei Salomão disse algo sobre os gafanhotos. Eu acho que ele conhecia bem os gafanhotos, sabia? Ele falou o seguinte, que os gafanhotos devoram tudo que vê pela frente. Eles andam em bando e não tem chefe.
Interessante isso, né? E a gente vê também, vamos falar um pouquinho sobre as crianças. A gente vê que algumas crianças são como gafanhotos. Chegam, já vão destruindo toda a casa por onde chegam, tiram a capa do sofá, rasgam a capa do sofá, perdem capas de CD, perdem capa de DVD, nunca sabem onde estão seus brinquedos, quebram todos os brinquedos, além de comer tudo que vê pela frente. Será que você é um gafanhoto que nem o come? Espero que não destrua tudo que vê pela frente. Mas Salomão era tão sábio que ele falou que o importante dos gafanhotos, sabe o que é? Que eles vivem em bando. E quando nós vivemos juntos, nós podemos viver muito melhor. E ele sabia que apesar de destruírem tantas plantações, que era a forma de eles sobreviverem, os gafanhotos não vivem sozinhos. Eles sabem o quanto é importante estar sempre junto dos seus companheiros. Crianças, sabe quem são seus companheiros e que vocês precisam andar sempre juntos e obedecer a cada momento? É o papai e a mamãe. Precisamos também respeitar nossos professores quando estamos com nossos colegas, porque isso é muito importante e com certeza você será muito mais feliz. Só que não seja como come que destrói tudo que vê pela frente, tá certo? Um beijo carinhoso para você, espero que você tenha aprendido essa lição. E aqui nós ficamos com o Feliz Sábado, aliás, com a história do Feliz Sábado. E no próximo programa tenho mais uma história interessante para você. Tchau, tchau! Obrigado, tia Cecel. Você não pode se esquecer, nós temos 2 desafios para você. O primeiro deles é a leitura de um capítulo por semana do livro Lar Adventista. E o segundo desafio é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Olha, você não vai gastar mais do que 5, 6 minutos para fazer isso. E você vai começar o dia com Deus. E dentro do nosso desafio, se você quiser conhecer um pouquinho mais, basta você acessar www.reavivamentoereforma.com e ali você vai ter todo esse projeto que é Reavivados por Sua Palavra. Dentro desse projeto, nós estaremos lendo então agora Números capítulo 20, um capítulo muito interessante da Bíblia. Resumindo para você, tá bom? Que a gente não vai ter tempo de ler tudo. O povo de Israel estava no meio do deserto e de repente faltou água. E eles foram reclamar para Moisés e Arão. E agora Moisés e Arão, sem saber o que poderiam fazer, foram falar com Deus. E agora Deus então diz assim, disse o Senhor a Moisés, versículo 8, acompanha comigo. Abra a sua Bíblia, Números 20, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, olha o detalhe, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E aí no versículo seguinte, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E aí agora eles falaram com o povo. Mas quando chega no versículo 11, diz assim, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. O que Deus tinha dito? Fala com a rocha. Mas Moisés estava tão irado que ele bateu na rocha. Jorge, você parece ser calmo. Sou tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Você já se irou na vida alguma vez? Eu acho que a palavra irado acho que é muito forte, assim. Eu não tenho lembrança da ira. Eu acho ira uma palavra pesada. Mas assim, esse nervosismo, esse descontentamento, isso é natural do ser humano, acho que tem. Eu acho que eu tenho esse sentimento quando a gente quer fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, terminar um projeto, e eu dependo de pessoas, de terceiros que não cumprem com a sua palavra. Então, isso me deixa um pouco insatisfeito, acho que, mas não seja a palavra irado, não. Acho que é isso. E você, Grazi? Alguma coisa deixa você irada? Nervosa. Vamos trocar o irado por nervosa. É forte essa palavra? Muito forte. Essa palavra. É que ira dá a impressão que é uma coisa que você perdeu o controle. Fora de controle, que você perdeu o controle. Mas assim, o que me deixa muito nervosa é às vezes algumas situações até em casa, assim, com elas, que eu preciso dar conta do meu trabalho, fazer alguma coisa naquele momento, e elas ficam falando comigo e eu não consigo fazer, então isso vai me dando um nervoso, sabe? Então, muitas vezes eu tenho que orar, pedir Deus me dê paciência, essa fase vai passar.
no trânsito. Tem várias situações assim que acabam irritando a gente no dia a dia, né? Tá bem. Olha só, de repente estou falando para você que tem essa característica. Tudo bem, vamos colocar aqui, né? De repente não irado. Quais seriam aí os sinônimos? Nervoso, insatisfeito. Nós poderíamos ter aqui descontente, nós poderíamos colocar aqui várias palavras. O fato é que a gente não pode perder controle da situação. Moisés, aqui nesse versículo, ele ficou tão irritado pelo povo falando, reclamando, que ele ficou irado. E ele desconsiderou uma ordem de Deus. Deus tinha falado assim, olha, fale com a rocha. Ele ficou irado, ele perdeu o controle, ele bateu na rocha, o milagre foi feito, no meio do deserto, no meio da rocha, a água saiu, mas a consequência ficou. Aí Deus olhou para Moisés e falou assim, ó, porque você não me ouviu, porque você não me respeitou, porque você perdeu a paciência, porque você irou, a consequência foi que Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ele tanto quis, tanto desejou, e ele foi impedido porque perdeu a paciência, porque ficou irado. De repente você tem esse costume de estar no trânsito, alguém te fecha, você fica nervoso, vai atrás, xinga a pessoa, buzina. Essa sexta-feira é para primeiro colocar paz no seu coração e dizer que não vale a pena. De repente você é daquele tipo que chega para jogar futebol, uma pessoa calma, mas é só começar o jogo, perde a calma. Não vale a pena. Toda vez que você perde a paciência, toda vez que você fica irado, irada, seja com o marido, seja com as crianças, sabe? Sempre uma consequência vem. Aqui está o exemplo de Moisés. Não vale a pena. Você tem essa dificuldade? Eu acho que o que a Grazi falou basta para você e para mim também. Vamos pedir a Deus paciência. Vamos pedir para Deus para colocar no nosso coração paz no momento da angústia. Paciência no momento da ira, sabe? Ao invés de falar uma palavra irada, ficar silencioso, esperando, passa aquele momento, passa o nervosismo, depois fala. Porque às vezes as palavras ferem, as ações podem machucar. Aquele carro que você vai atrás achando que tem o direito, porque ele te fechou, agora você está irado. Aquela pessoa pode estar armada e um problema pode gerar outro problema. Que tal orar para que Deus possa colocar paz, tranquilidade e paciência no nosso coração? Tire a ira e coloque um bom sentimento na sua vida. Deus te abençoe. Vamos ouvir agora uma linda música. Que em ti me esconder.
Cristo. Obrigado. Foi um prazer passar esses minutos aqui com você e que você possa ter aí um dia muito abençoado, o dia do Senhor. Vamos orar? Vamos orar aqui, pedindo ao Senhor a sua proteção e a sua bênção. Você pode segurar na minha mão através... Coloque a sua mão na televisão e aí pelos olhos da fé, pelo sentimento, você vai se sentir parte aqui do nosso ciclo de oração. Vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigado porque mais um sábado chegou. E estamos aqui depois do que a gente leu para pedir para que o Senhor coloque bênçãos na nossa vida, no nosso coração. E entre essas bênçãos a paciência, boas palavras, que antes de tomar uma ação envolvido num sentimento negativo, que a gente possa contar até 10, esperar uns segundos, uns minutos, para que a gente não venha fazer besteira. Que o seu Santo Espírito possa habitar no nosso coração e que nós possamos ter sentimentos enviados do céu. Nesse momento nós também queremos pedir uma bênção sobre esse dia que estamos começando. Que mais do que os outros dias da semana possamos contar com a Tua presença, a Tua bênção e que nesse dia possamos ter um encontro maravilhoso com o nosso Criador. Essas são as bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado e até a semana que vem.